Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia básica oferecida pelo Grupo Educacional Favene. Hoje, o nosso terceiro encontro, nossa terceira aulinha, e eu, como você sabe, sou o professor Renato. Bom, hoje no nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre o tema, de linfa e sobre, os tecidos linfóides, os órgãos e tecidos linfóides. Então, esse vai ser o tema da nossa aula. A gente viu, na aula passada aí, mais as células que participam, do sistema imune, e hoje a gente vai falar aí, dos órgãos, tecidos linfóides, que vão participar, dessa resposta, do nosso organismo aí, do sistema imune. Então, ao final dessa aula, o objetivo de aprendizagem, é que ao final dessa aula vocês consigam, diferenciar aí os tecidos linfóides, primário. Quem são os tecidos linfóides primários? Quem são os tecidos linfóides secundários, O que acontece no nos tecidos linfóides primários? O que vai acontecer no tecidos linfóides secundários? E, identificar aí, então, as funções desses órgãos, que vão compor aí os tecidos linfóides, como, por exemplo, medula óssea, timo, baço, entre outros que a gente vai falar hoje, e como que eles vão participar, qual vai ser a função deles, aí para resposta imune adaptativa. E além disso, é importante que ao final dessa aula você consiga, caracterizar aí o que é um vaso linfático, aferente, o que é um vaso linfático eferente, qual que é a função deles. Tá? Então, esses são os tópicos que a gente vai abordar, na aulinha de hoje. Bom, então, como a gente sabe, o nosso organismo, ele vai ter aí o sistema imune, que é uma resposta muito importante aí, do nosso organismo, um mecanismo de defesa muito importante, do nosso organismo, e para que, a gente consiga, com que essas células que vão participar, do sistema imune consiga encontrar ali, os antígenos, os micro-organismos, possíveis micro-organismos e antígenos invasores do nosso corpo, é muito importante a gente lembrar que a gente tem no nosso corpo uma via especial, que são aí os vasos linfáticos, Então, os vasos linfáticos, ele vai ter uma importância muito importante aí para o sistema imune, Porque ele vai ser aí o responsável, pelo trânsito, tanto dos agentes de defesa, Então, o trânsito das células que vão participar dessa resposta, quanto também aí, vão participar aí levando, fazendo o trânsito, desses antígenos e desses agentes, invasores aí, para que possa ocorrer o encontro, nos tecidos linfóides aí, do antígeno com as células que vão participar, então, para que eles sejam aí apresentados para as células, do sistema imune, principalmente aí para as células do sistema imune adaptativo, E esse trânsito, ele vai ocorrer, através aí da linfa, que é o fluido, que vai aí transportar, esses, tanto os agentes defensores quanto, os antígenos para os órgãos linfóides, Então, esse fluido, ele vai ser propulsionado, através dos vasos linfáticos, aí através, do líquido que compõe aí, esse conteúdo que a gente chama de linfa. Bom, e a gente viu, na aulinha anterior, que o sistema imune, então, ele é constituído tanto por células, quanto por tecidos especializados, Então, a gente falou aí na aula anterior sobre as células, Então, aí, como, por exemplo, os neutrófilos, os monócitos, que vão, ser o precursor aí para macrófago, Então, quando o monócito entra lá num determinado tecido, ele vai, dar origem aí ao macrófago. A gente falou também de eosinófilo, basófilo, mastócito, que são aí, junto com os neutrófilos, são os granulócitos. Falamos também aí das células apresentadoras de antígeno, como, por exemplo, aí as
células dendríticas e falamos dos linfócitos, né, os tipos de linfócito que a gente tem que vão participar aí do sistema imune, né? E a gente viu, então, como eles são compostos por células e tecidos. Hoje a gente vai falar aí mais, né, vai focar sobre os tecidos linfóides, né? Então, quais são aí os órgãos linfóides geradores e os órgãos linfóides, né, periféricos. Então, quando a gente fala de tecido linfóide, né, eles podem ser classificados aí, como a gente viu, né, em órgãos geradores, ou também, né, muito utilizado a terminologia, né, de órgãos linfóides primários, né? Então, órgãos geradores ou órgãos linfóides primários é a mesma coisa, tá? Então, né, ele pode ser encontrado tanto como o termo gerador, como primário ou centrais, né? Então, os órgãos geradores primários, né, os órgãos linfóides primários vão ser aqueles órgãos onde as células, né, do sistema imune vão ser produzidas ou vão ser aí órgãos, né, onde os linfócitos vão começar, né, a expressar ali, né, os seus receptores para os antígenos, né, e começar ali, né, a atingir a maturidade fenotípica, a maturidade funcional, né, dessas células. Né? Então, ou seja, é onde as células do sistema imune vão ser produzidas e onde vai ter ali o começo, né, da maturação, né? Então, para ter ali a diferenciação entre, né, os linfócitos T e B, certo? E aí, né, eles se diferenciando aí em T e B, né, aí vão assumir, né, funções diferentes. Já os órgãos linfóides periféricos, eles também são chamados de órgãos linfóides secundários, tá? Então, né, periférico ou secundário, né, tanto faz aí a terminologia, né, que vocês vão utilizar, né, e o que seriam, né, esses órgãos linfóides, né, periféricos ou secundários? Seriam lá os locais onde vai ocorrer, né, essa apresentação do antígeno estranho, né, do micro-organismo invasor, né, para os linfócitos. Então, são nesses locais aí, né, dos órgãos linfóides periféricos ou secundários, onde eles vão ser apresentados e onde, né, a resposta imune, né, adaptativa, ela vai ser iniciada e ser desenvolvida, certo? Então, a gente tem aí como órgãos, né, linfóides primários ou geradores, né, a gente tem a medula óssea e o timo, né? E como órgãos linfóides periféricos, né, a gente tem aí os gânglios linfáticos, que também, né, podem ser, né, encontrados na literatura com a terminologia de linfonodo, né? Então, os gânglios linfáticos ou linfonodos. E o baço também, né, é um órgão linfóide periférico, né, ou secundário, e a gente também tem aí o sistema imune, né, cutâneo, né, ou o sistema imune associado, né, à mucosas, né, que também aí são considerados órgãos linfóides, né, secundários. Certo? Aqui algumas imagens, né? Então aqui, ó, mostrando, né, a medula óssea, né, que é um órgão, né, gerador, né, um órgão linfóide primário, e o timo, né? Aqui, né, uma imagem do baço e aqui uma imagem, né, do gânglio linfático ou linfonodo, né? Então, para exemplificar aqui, né, esses órgãos linfóides. Então, vamos começar a falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, vamos começar pelos órgãos, né, primários, órgãos linfóides primários ou geradores, né? Então, iniciando aí pela medula. Então, a medula é, né, onde a gente vai ter a produção, né, das células sanguíneas e das células, né? Então, a grande maioria dessas células sanguíneas, né, vão ser as células que vão participar aí, né, da resposta imune. Então, é na medula óssea que a gente tem aí, né, o processo chamado de hematopoiese, né, ou hematopoese, né, que nada mais é do que o processo de geração, de formação dessas células, né, das células sanguíneas. E esse processo, né, como a gente já viu na aulinha anterior, ele vai acontecer aí através, né,
de uma célula tronco hematopoética, né, que é pluripotente, né, então essa célula tronco, ela pode, né, se dividir e aí dar origem, né, a uma célula progenitora de duas linhagens diferentes, né, como por exemplo aí a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Né? Então, se ela der origem a uma linhagem mieloide, aí ela pode, né, essa célula progenitora, dar origem a qualquer uma das células da linhagem mieloide. Né? Então, por exemplo, pode dar origem aí a um eritrócito, a um granulócito, a um monócito, a uma célula dendrítica, né? Ou dar origem a plaquetas, né? Mas se essa célula tronco, elas, né, der origem a uma progenitora da linhagem linfóide, aí ela pode dar origem aí, né, a um linfócito T ou B, ou aí uma célula natural killer, né, que faz parte, então essas três células fazem parte aí da linhagem linfóide. Né, como a gente pode ver aqui, né, na imagem, né? Então essa célula tronco, ela pode se dividir, né, dando uma origem a uma nova célula tronco, ou ela dar origem aí a uma célula progenitora da linhagem mieloide, que aí pode dar origem a qualquer uma dessas células, né, que eu acabei de comentar aqui, né, com vocês, que é da linhagem mieloide, ou ela pode dar origem a uma célula progenitora da linhagem linfóide, que aí pode dar origem, né, a uma dessas células, né, então linfócito B, linfócito T, células natural killer, que são células, né, da linhagem linfóide. E depois que essas células são, né, produzidas aqui, né, na medula óssea, né, elas vão iniciar, né, ao processo de maturação delas, né. Então, as células, né, da linhagem mieloide, elas vão sofrer todas as etapas aí do processo de maturação, né, delas na medula óssea, assim como os linfócitos B, né, as células B, né, então a grande maioria das etapas desse processo de maturação das células B ocorre na medula óssea, né. A única parte, né, a etapa final ali do processo de maturação, né, dessas células B, então ela vai acontecer lá no baço. Já com relação aos linfócitos T, né, eles vão, né, sofrer ali o processo eles vão ser produzidos na medula óssea, né, vão ser diferenciados em linfócito T, mas o processo, né, de maturação das células, né, dos linfócitos T vai acontecer lá no timo, né, que também é um órgão linfóide, né, primário. Então, os linfócitos B, né, sofrem, né, a maioria das etapas de maturação na própria medula, depois eles vão ser encaminhados para o baço, e aí a etapa final do processo de maturação ocorre no baço, e as células, né, da linhagem do linfócito T, né, então o progenitor, né, do linfócito T, ele vai ser encaminhado lá para o timo, né, então vai ser levado lá para o timo, né, via vasos sanguíneos, né, pela circulação sanguínea lá para o timo, e aí no timo ele vai sofrer aí, né, as etapas, né, do processo de maturação para se tornar aí um linfócito T maduro, certo? O timo, né, então, como eu falei, ele é também considerado, assim como a medula óssea, né, um órgão linfóide primário, né? Então, o timo, né, é o sítio onde vai ocorrer, né, esse processo de maturação das células T, né? Então, elas se tornarem lá, né, células maduras, né? Isso acontece lá no timo, né? Então, ele é um órgão que ele é bilobado, né? Então, ele é formado aqui por dois lobos, né? E ele é um órgão que fica situado na região do mediastino anterior, né? Então ele fica aqui, ó, localizado, né, entre aqui os dois pulmões, né, anteriormente aqui a traqueia, né, acima aqui, né, do coração, então nessa região aqui do que é chamada de mediastino anterior,
né? E cada um desses lobos, né? Então, como ele é bilobado, ele apresenta 2 lobos, né? Cada um desses lobos vão apresentar aí múltiplos lóbulos, né? E esses lóbulos, eles vão, né, ser separados um do outro, né, por septos fibrosos, né? E cada um desses lóbulos vai apresentar, então ele vai consistir em 2 regiões, né? Então ele vai apresentar uma área de córtex, né, que fica mais externo, uma área cortical mais externa, e uma área medular mais interna, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né, num corte, né, longitudinal. Então a gente vê aqui, ó, então aqui seria, né, um lóbulo, né, aqui, então, ó, 2 lobos, aí dentro de cada lobo a gente vai ter vários lóbulos, né? Então, esses lóbulos apresentando aqui, né, uma região, uma área, né, cortical, que é mais externa, e mais interna aqui, né, nessa figura aqui, nessa área mais clarinha aqui, mais interna, a região da medula, né? Então, como a gente está vendo aqui, ó, medula mais interna e a região do córtex mais externo, né, em cada um desses lóbulos, né? E aqui, né, numa imagem, né, como de um corte histológico, né? Então, aqui a região do córtex e aqui a região, né, da medula do timo, né? E o que tem aí em cada uma dessas regiões? Então, no córtex, né, a gente vai, né, ter ali a presença de uma população de linfócitos mais densa, né? Além de linfócitos, também células epiteliais, né? E na região da medula, a gente já vai ter uma população de linfócito mais dispersa, né? E também vamos ter aqui nessa região de medula macrófagos, né? Que são derivados aí da medula, células dendríticas e também células epiteliais, né? Aqui na região da medula. Sendo que dessas células epiteliais, né? A gente tem um subtipo, né? Dessas células epiteliais que é chamada de células epiteliais medulares tímicas, né, que tem aí a sigla TMEC, né, para se referir a essas células epiteliais medulares tímicas, né? Então, tanto as células, né, epiteliais quanto as células epiteliais medulares tímicas, né, elas vão ter aí a função de apresentar antígenos próprios, né, para os linfócitos, né? Aí no time. Então, ou seja, eles têm a função de apresentar, né, antígenos que vão estar presentes nas nossas células, né? Então, antígenos das nossas próprias células para os linfócitos, né, para falar para ele, falou, ó, esse aqui então são antígenos das nossas células, né? Você não pode atacar, né, as nossas células. Então, elas vão apresentar esses antígenos, né? Tanto as células epiteliais aqui como as células epiteliais medulares tímicas, né? Elas apresentam, né, antígenos próprios e, né, se ocorrer, né, de ela apresentar esses antígenos, né, antígenos próprios, e aí tiver, né, uma autorreatividade, né, então ter uma ativação desses linfócitos T, provocando uma autorreativação desses linfócitos T, então as células epiteliais, né, da medula, né, que as TMEC, né, que as células epiteliais da medula tímica, elas também vão ter a função de eliminar essas células T autorreativa, né, ali no timo, né, porque senão, se não eliminar elas, essas células começam, né, a atacar as nossas próprias células, certo? Então, a gente tem, né, essas células com a função, então elas vão ser as responsáveis, né, por apresentar antígenos próprios, né, das nossas células para células T, e, né, se por um acaso tiver ativação dessa célula, né, tiver ali a formação, né, de linfócitos T autorreativos, então elas também vão ter essa função aí de fazer a eliminação dessas células. E aqui, né, na medula, a gente também vê, né, um achado histológico, né, que é chamado de corpúsculo de Hassall, né, então que é né, esse achado histológico, né, está presente aqui no tecido, né, na medula do timo, que nada mais é, né, do que ali, né, compostos espirais, né, compactados de células epiteliais, né, que vão estar presentes ali na medula, né, então eles formam aqui, ó, uma estrutura, né, num formato, né, em espiral, né, aqui, então, né,
são várias células epiteliais aqui, né, que podem ser, né, células remanescentes, né, de células em degeneração, né, ou células epiteliais que vão estar aqui, né, formando aqui um espiral, né, então esse achado histológico, né, que a gente chama de corpúsculo de Hall, é uma estrutura que vai estar presente aqui na medula, né, do timo, né, desse órgão linfóide, né, primário aí do timo. Então, os linfócitos, né, lá no timo, eles vão ser chamados, né, de timócitos, tá? O processo, então, eles vão ser produzidos na medula óssea, né, esses linfócitos, e vão ser encaminhados lá para o timo, né? E aí, no timo, eles vão começar a sofrer o processo de maturação, né? Então, esse processo de maturação, ele já começa aqui na região do córtex, né? Então, as células, né, epiteliais, né, já começam aí a apresentar antígenos próprios, né, para esses linfócitos, e aí a gente começa a ter o processo de maturação desses linfócitos. Então, né, inicialmente eles são ainda imaturos, né, então eles vão ser CD4 e CD8 menos, então são linfócitos, né, que a gente chama de timócitos duplo negativo, né? Então, que aí ele começa a sofrer a maturação, né? E aí, conforme ele vai sofrendo a maturação, ele vai, né, se deslocando, migrando aqui, né, da direção do córtex para a medula, né? E aí, né, eles vão começar a sofrer, vão sendo apresentados aí, né, para antígenos próprios e vão começar aí a sofrer um processo de maturação. Por exemplo, quando eles chegam aqui na região, né, próxima à medula, né, então eles vão estar duplo positivo, né? Então vão estar CD4, CD8 positivo, né? E aí quando eles migram para medula, aí sim eles vão sofrer a etapa final de maturação, né? Aí se transformando em uma célula CD4 positiva, né? Ou uma célula CD8 positiva, né? Então, aí, né, ou seja, vão sofrer a etapa final de maturação, né, para definir se esse linfócito T vai ser, então, um linfócito T auxiliar, né, CD4 positiva, ou se ele vai ser um linfócito T citotóxico, né, então, CD8 positivo. Então, isso vai acontecer aí, né, esse processo de maturação aqui no timo, né? E depois que eles se maturaram, né, então se transformaram em linfócitos maduros, aí eles podem, né, já sair, né, do timo e entrar na corrente sanguínea, né, e para irem lá para os tecidos linfócitos, né, os tecidos linfóides periféricos, né? Então, aí eles vão ser encaminhados para os tecidos linfóides periféricos. E quem faz, né, essa conexão entre, né, os órgãos linfóides, né, e os tecidos é o sistema linfático, como a gente já comentou, né? Então, o sistema linfático ele vai ser constituído pelos vasos, né, linfáticos, que são vasos especializados, né, para drenar líquidos que vão ficar ali no interstício dos tecidos, né? Então, ele drena esses líquidos do tecido e aí ele drena e direciona esse líquido, né, lá para os gânglios linfáticos, né, para os linfonodos. E depois esse líquido vai ser, né, direcionado para retornar, né, para o sangue, né? Então, por quê? Porque a gente vai ter esse líquido, é a linfa, né, que é um fluido, né, que vai ser formado aí pela filtração, né, do plasma ali nos vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem, né, aqui, né, numa figura mais para frente, acho que eu consigo explicar, fica mais claro para vocês, né? Então, conforme o sangue vai passando, né, pela circulação, né, então ele vai chegar na região dos capilares sanguíneos através da arteríola, né, e aí da arteríola ele vai passar para a região ali para os capilares e depois, né, ele vai convergir para a vênula para aí ser direcionado, né, para as veias, né, e retornar esse sangue para as veias. Então, é comum, né, a gente ter o extravasamento de líquidos acontecendo, né, na região arteriolar, né, e só que esse líquido, uma boa parte desse líquido acaba retornando para dentro da circulação na região venular, né, ali do capilar.
Só que sempre acaba sobrando um pouco, né, desse líquido que extravasou aí, né, o líquido que compõe o plasma sanguíneo, né, que extravasou ali na região arteriolar, ele acaba sobrando ali no interstício, né, e aí ele vai formar o que a gente chama, né, de linfa, né, que é o líquido, o fluido intersticial. Então, é essa linfa que vai ser drenada pelo sistema linfático, né? Então, além de, né, ter aí o sistema linfático ter essa função de drenar esses líquidos, né, do tecido, dos tecidos, né, o líquido intersticial, para poder levá-los até, né, os gânglios linfáticos, né, e depois, né, fazer com que esse líquido retorne para dentro da circulação, né, volte para, né, a circulação sanguínea. Ele também tem a função, né, o sistema linfático, né, de ser essencial para a homeostase dos líquidos teciduais e para a resposta imunológica, porque ele vai drenar esse líquido e vai direcionar passando pelos linfonodos, né, pelos gânglios linfáticos, que são, né, aí um dos principais, né, órgãos linfóides, né, periféricos, né. Então, pois se a gente tiver, né, uma infecção, né, em um determinado tecido aqui, né, então a gente vai ter a entrada de micro-organismos, de antígenos, né, estranhos aqui nesse tecido. Então, eles vão estar presentes aqui, né, no interstício do tecido, e aí eles vão ser drenados junto com a linfa, indo para o, né, sendo direcionado para os gânglios linfáticos, né, para os linfonodos. E aí, lá nos linfonodos, né, no gânglio linfático, ele vai ser apresentado aí para os linfócitos T. Né? Então, o sistema linfático ele tem, né, uma função muito importante, né, para fazer essa drenagem aí da linfa, e a linfa, né, ela vai ser conduzida pelos vasos linfáticos, né, através aí, né, de movimentos, né, que é feito aí, né, que ocorrem, né, em todos os tecidos vasculares, né. Então a gente vai ter ali, né, essa linfa sendo, né, conduzida, principalmente, né, por movimentos, né, em decorrência aí, né, da movimentação de músculo esquelético, né, e também pela pressão, né, exercida por esse líquido, por esse fluido, né, sobre as paredes aí dos vasos linfáticos, né, e eles vão ser conduzidos aí até os linfonodos, né. Então a gente tem, né, na pele, epitélio, né, nos órgãos parenquimatosos, né, a gente vai ter um grande número, né, de capilares linfáticos, né, que vão ser os responsáveis aí por drenar, por fazer essa né, por absorverem aí a linfa dos espaços entre as células do tecido, né, para conduzir esse líquido, né, lá para os linfonodos. Então, os vasos linfáticos, né, eles vão ter lá no tecido, né, os capilares linfáticos, que eles têm, né, fundo cego, né, então eles são, né, vasos que vão ter aí, né, células endoteliais, né, sobrepostas, só que essas células endoteliais, elas não apresentam junções, né, intercelulares, justapostas, não apresentam membrana basal típica, né, assim como os vasos sanguíneos, né. Então, essas células endoteliais, elas vão estar sobrepostas umas a outras, mas a gente tem aqui, né, entre uma célula e outra, né, é por onde vai ocorrer a drenagem desse líquido intersticial, né, formando aí a linfa, né? E aí ele vai ser conduzido, né, numa única direção, tá? Então, essa sobreposição das células endoteliais e a presença também de válvulas, né, que vão estar presentes aqui nos vasos linfáticos, né, isso faz com que a linfa, né, ela vá ser conduzida numa única direção, né, então evitando aqui, né, o refluxo desse líquido, né, então ele vai ser direcionado, né, numa única direção, sendo, né, direcionado lá para os gânglios linfáticos, né. Então a gente tem esses capilares, né, e a função deles vai ser a captura aí da linfa, né. Então esses vasos linfáticos, eles vão estar aqui entrelaçados, né, com os nossos vasos sanguíneos, né. Então aqui, ó, na região arteriolar, né, a gente tem aqui, né,
devido aí à pressão hidrostática, é comum a gente ter, né, o extravasamento aqui, né, do líquido que compõe o plasma, né? Então, ele sai vindo aqui para o interstício, né? Uma parte desse líquido que extravasou na região arteriolar, né, ele retorna aqui para dentro na região venular, né? Como ação aí da pressão coloidosmótica, né? Mas uma parte acaba ficando aqui, né? Então, qual que é a função dos vasos linfáticos? Drenar esse líquido que restou aqui, que sobrou, né, que está aqui no interstício do tecido entre as células. E, né, essa linfa, então, né, ela vai, né, uma vez que ela vai cair, né, na circulação linfática, então ela vai ser conduzida, né, através aí dos vasos linfáticos, então ela vai ser conduzida, né, do capilar linfático, vai se, né, indo em direção a vasos cada vez maiores, né, vasos linfáticos cada vez maiores, e esse movimento da linfa, ela vai acontecer principalmente pela contração, né, da musculatura lisa, né, perilinfática, e pela pressão exercida aí pelo movimento dos tecidos, né, do músculo esquelético. Né? E aí eles vão, né, indo para vasos cada vez maiores e eles vão convergir aí em vasos, né, que a gente chama de vasos linfáticos aferentes, que são os vasos linfáticos, né, responsável, né, por levar, né, essa linfa até os linfonodos, né? Então eles vão drenar, né, essa linfa, né, e vão levar ali para os gânglios, né, para os linfonodos. Então esses vasos linfáticos, né, que confluem aqui, né, para o linfonodo, para o gânglio linfático, então eles são chamados de vasos linfáticos aferentes. Então a linfa chega, né, no gânglio linfático pelos vasos linfáticos aferentes. Então essa linfa, né, vai entrar dentro do gânglio linfático, né, vai se espalhar aqui, né, vai vir aqui para a região medular, e aí ela sai do gânglio, né, a linfa vai sair do gânglio pelo vaso linfático eferente. Então, ela chega pelo vaso linfático aferente e depois sai, né, para fora do gânglio, né, para os vasos linfáticos eferentes. Né? E aí eles vão sair pelos vasos linfáticos eferentes, vão, né, acabar, né, se desembocando depois num vaso, né, num ducto maior, num vaso linfático maior, né, que é o ducto torácico, né, e que aí vai encaminhar esse líquido, de volta lá para a circulação. Né? Então a gente tem, né, essa linfa passando pelos gânglios, né, linfáticos, e aqui no gânglio linfático é onde então a gente vai ter, né, a apresentação aí de se por acaso, né, essa linfa está trazendo algum antígeno, né, ou algum micro-organismo, né, invasor, então ele é aqui no gânglio que ele vai ser apresentado aí para os linfócitos, né, linfócitos T e B. Né? Então, depois que eles saem pelos vasos linfáticos eferentes, né, eles vão acabar caindo, né, no ducto torácico, e aí essa linfa, né, do ducto torácico, né, vai ser levada para a veia subclávica esquerda, né, voltando aí para a circulação sanguínea, né? E os vasos linfáticos do tronco superior, né, então do tronco superior direito, do braço direito, da lateral direita da cabeça, né, vão drenar também, né? E aí eles vão passar pelos gânglios, vão sair essa linfa, né, pelo vaso linfático eferente e vão acabar, né, se desembocando lá, né, no ducto linfático direito, que aí vai drenar, né, vai pegar essa linfa, né, e vai conduzi-la até a veia subclávica direita, para que esse líquido, essa linfa, retorne aí, então, para a circulação. Né? Então, a gente tem aí, né, depois que eles passaram pelos gânglios, eles vão sair a linfa pelos vasos linfáticos eferentes e aí vão ser conduzidos até esses ductos maiores, ou para o ducto torácico, ou para o ducto linfático direito, para aí, né, se desembocar na veia subclávica, né, esquerda ou direita, para voltar para a circulação. Então, a função, né, do sistema linfático é capturar, né? Então, ela vai captar
vai capturar, né, esses antígenos microbianos, né, que podem estar, né, em tecidos, né, onde ocorreu a infecção, então teve ali em sítio de entrada, né, desses micro-organismos, né, então ele vai captar esses antígenos microbianos e vai transportá-los até, né, os gânglios linfáticos, e lá no gânglio linfático vai ocorrer a apresentação, né, desses antígenos para os linfócitos, e é onde a gente vai ter aí o início, né, da resposta da imunidade adaptativa, né? Então, vai acontecer ali nos gânglios linfáticos, tá? Então, eles podem, né, ser transportados, esses antígenos, né, solúveis, né, na linfa, ou eles podem já ser transportados, né, associados às células, né, que são as células dendríticas. Então, vamos imaginar que teve ali um micro-organismo que invadiu, né, um sítio de entrada ali, né, então invadiu ali, por exemplo, a pele, e aí invadiu, né, por exemplo, a mão, né, invadiu aqui na minha mão. Então, ela vai ser drenada, então ela pode ter antígenos solúveis, ou aqui próprio, né, no tecido aqui da mão, as células dendríticas podem já, né, capturar esse antígeno, né, e aí conduzir esse antígeno até os linfonodos, para lá, né, nos linfonodos, né, nos gânglios linfáticos, eles apresentarem esses antígenos aí para os linfócitos. Tá? Então, os linfócitos que foram produzidos, né, na medula óssea, né, eles vão sair, né, então o linfócito B, ele vai sofrer a maturação final lá no baço, o linfócito T, ele vai sofrer a maturação no timo, e aí eles, depois que eles se maturaram, né, então eles já estão lá maduros, né, mas por enquanto, eles são ainda, né, linfócitos virgens, ou seja, ainda não foram apresentados a nenhum antígeno, então eles caem para a circulação, né, e aí eles vão pela circulação sanguínea até esses órgãos linfóides, né, secundários, né, como o gânglio linfático ou o baço, vão lá para esses órgãos linfóides secundários, então vão ser apresentados, né, aos antígenos, né, ou aqui no gânglio, né, se esse antígeno vier pelos vasos linfáticos, né, aferentes, ou eles podem ser apresentados, esses antígenos, né, aos linfócitos T e B lá no baço, se esses antígenos, né, tiverem presente na circulação sanguínea, né. Então, se eles, né, por exemplo, um micro-organismo invadiu diretamente pela circulação sanguínea, né, então tá ali na circulação sanguínea, eles vão ser apresentados aqui no baço. Então, por isso o baço também é conhecido como um órgão linfóide secundário, né? Então, eles são apresentados aí nos órgãos linfóides, né? Tanto no linfonodo quanto no baço, né? Depois que eles são apresentados, esses linfócitos virgens, né? Eles vão ser ativados, vão se proliferar, né, nesses órgãos linfóides secundários, vão se transformar, né, em linfóides efetores, né? Tanto um linfóide T efetor como um linfócito B efetor, né, que vai se transformar num plasmócito, né, e aí começa, então, o linfócito B a produzir, né, anticorpos, e o linfócito T, né, vai iniciar aí, né, vai ser ativado, se transformar num linfócito efetor, né, e aí iniciar a resposta imune adaptativa, né? Então, eles podem, né, esses antígenos podem chegar, né, então, invadiu aqui um tecido, eles podem ser drenados pelo vaso linfático, e aí eles vão chegar, né, aqui nos gânglios linfáticos, ou eles podem, né, invadir e cair na circulação, né, e aí na circulação eles vão ser levados para o baço. Nos vasos linfáticos vão ser levados para os gânglios linfáticos, e aí são apresentados. Ou, né, ele vai cair, né, esse solúvel aqui na linfa, ou ele pode, né, ser capturado por uma célula apresentadora de antígeno, e aí a célula apresentadora de antígeno, né, vai também via vaso linfático, né, então entrando aqui no gânglio linfático pelo vaso linfático aferente, né, e aí a célula dendrítica apresenta, né, esse antígeno para os linfócitos.
Depois que eles se tornaram efetores, né, então eles caem para a circulação, podendo chegar aí, através da circulação lá no sítio de entrada, né, onde está ocorrendo a infecção, para que eles também possam, né, aqui atacar os micro-organismos e eliminar esses micro-organismos invasores, né, lá no sítio de infecção. Então, os gânglios linfáticos, né, eles vão ser formados aí por uma cápsula, né, então ele vai ser envolto numa cápsula fibrosa. Sob a cápsula fibrosa, então, a gente vai ter, né, um sistema, né, sinusoide revestido aí de células, né, reticulares, vai ter, essas células vão estar entremeadas com fibrilas de colágeno, outras proteínas, né, e eles vão acabar sendo preenchidos pela linfa, né, que vem aqui pelos vasos linfáticos eferentes, né. E também a gente tem aí a presença, né, de macrófagos e células dendríticas. E aí os linfócitos que vão vir, né, lá do timo, né, então depois sofrer a maturação, né, no timo e no baço, então esses linfócitos maduros, né, virgem, eles vão vir aqui, né, via circulação, e também vão fazer parte aqui, né, do vaso linfático, né, do gânglio linfático, desculpa. Então, eles têm aqui, né, o vaso linfático aferente, que vai se desembocar aqui no seio subcapsular, né, na margem, aqui na região da margem do gânglio, e aí essa linfa vai se espalhar aqui, né, então podendo aí levar, né, os agentes, né, os antígenos, ou para os linfócitos B, que vão ficar, né, organizado aqui, né, em folículos, né, então tem aqui uma zona de células B que ficam em folículos, ou os linfócitos T que ficam aqui, né, organizados, né, na região em volta, né, aos folículos, que são chamados, né, de córtex parafolicular, né, ou paracórtex, certo? Então, nessas regiões de folículo aqui, né, no córtex, né, do gânglio, a gente tem os linfócitos B. E aí, esses folículos, eles podem conter o centro germinativo ou não conter o centro germinativo aqui no folículo, né? Então, que são essas regiões mais claras aqui dentro do folículo, né, são os centros germinativos, que são locais, né, onde vai ter a proliferação dos linfócitos B. Tá? Então, se um folículo não tem o centro germinativo, ele é considerado um folículo primário. Se ele tem o centro germinativo, que nem a gente está vendo aqui, né, na imagem, ele é chamado de folículo secundário. Tá? E ao redor aí dos folículos, a gente tem aqui, né, uma região que a gente chama de córtex parafolicular ou paracórtex, que é onde vai estar aqui os linfócitos T, né, nessa zona, né, chamada aí, né, de cordões, né, do córtex e depois nos cordões medulares, tá? Então, os folículos são zonas onde a gente vai ter as células B, né, localizadas no córtex ali do gânglio linfático, né, e ao redor, né, dessa célula, a gente também tem ali presença de células dendríticas foliculares, né, que são as células que vão, né, apresentar ali o antígeno para os linfócitos B. Né? Se não contém o centro germinativo, né? Então os linfócitos B ainda estão virgem ali, né? Então eles vão ser chamados de folículo primário. Se tem o centro germinativo, eles vão ser chamados de folículos secundários, né? E por quê? Porque lá no centro germinativo é onde está ocorrendo a proliferação, né, dos linfócitos B, seleção, né, dessa célula B, produtora de anticorpo. Então está tendo a geração de célula B de memória, né, ou, né, a maturação dele para plasmócito de vida longa, né. Então isso tudo ocorre lá no centro germinativo. Então, ou seja, já esse folículo, né, os linfócitos desse folículo já foram apresentados aí, né, para um antígeno. E, né, os linfócitos eles acabam, né, se localizando, né, em regiões diferentes, né, ali no gânglio, né, por influência aí de citocinas, né, que são secretadas, né. Então essa segregação de linfócito
T e B, né, o linfócito B formando os folículos, o linfócito T, né, ali presente, né, no paracórtex, né, então isso, né, vai depender aí das citocinas que são secretadas pelas células, né, que também vão estar presentes ali, principalmente pelas células dendríticas, né, que estão presentes ali naquela região, né, então atraindo eles para aquelas regiões e eles vão ficar ali, né, localizados nessas regiões aí, né, que eu acabei de mostrar aí para vocês, né, então os linfócitos D mais para a região cortical, formando folículos, né, os linfócitos B mais abaixo ali dos folículos, né, formando cordões, né, de células. E, né, então, nessas regiões vão ter as células, né, específicas para que vão apresentar, né, o antígeno para essas células, né. Então, a gente tem células dendríticas ali nessa região, né, do paracórtex também, né, porque se chega antígenos solúveis ali, né, pela linfa, então essa célula dendrítica, ela capta esse antígeno, né, e aí ela vai apresentar esse antígeno para a célula T, né, para ativar essa célula T, fazendo com que ela se prolifere, né, e se transforme em uma célula efetora, né. Já ali nos folículos, a gente tem, né, ao redor dos folículos, células dendríticas foliculares, como eu disse, né, no slide anterior. Então, essas células que vão, né, captar esse antígeno e apresentar para células B, né, então cada uma dessas regiões aí do gânglio vão ter essas células apropriadas para fazer a apresentação aí para as células, né, ou para o linfócito T ou para o linfócito B. E, né, o baço também é um órgão linfóide, né, secundário, né? Então, ele vai ser o órgão, né, que vai ser responsável por apresentar ali, né, o antígeno para os linfócitos presentes ali no baço, para os antígenos que vieram proveniente ali da circulação sanguínea, né? Então, a função dele, né, primeiro que ele vai também participar, né, da retirada das células sanguíneas, né, que estão lesionadas ou que estão, né, já senescentes, ou seja, já estão, né, no período final ali do período de vida delas, né? Então, ela já vai fazer a retirada dessas células, né, da circulação, e vai apresentar aí antígenos, né, para fim de iniciar essa resposta imunológica adaptativa também, né, nos antígenos que foram capturados aí pelo sangue. Né? Então, o baço, ele é um órgão, né, bem vascularizado, ele é um órgão que fica localizado, né, no quadrante superior esquerdo do abdômen, né? Então, ele fica ali logo atrás, né, do estômago, né, na região superior, né, na região ali esquerda, né, superior esquerda do abdômen, né, e ele tem essa função, então, aí, de retirar as células sanguíneas que estão lesionadas ou que já estão no fim, né, da sua vida, e iniciar, né, apresentar, né, ter a apresentação desses antígenos que foram capturados pelo sangue para os linfócitos presentes aí no baço, né, então, o baço, ele vai ter ali o parênquima dele dividido em duas regiões, né? Que é a polpa vermelha e a polpa branca, né? A polpa vermelha, né? É essa região aqui mais clara, né? Aqui na imagem que a gente está vendo, né? E a polpa branca são essas regiões aqui, né? Formando aqui, né? Folículos aqui que vão envolver, né? São regiões que vão envolver, né? Arteríolas, né? Então, a gente tem ó, a polpa branca, né? Ela é composta, principalmente ali vai ter células, né? E macrófagos, né? Então, que vão ter a função de remover o micro-organismo, né? Células lesadas, né? Ou micro-organismo recobertos por anticorpos, né? Então, eles têm essa função. E na polpa branca é onde a gente vai ter, né, o conjunto de linfócitos, né? T e B e macrófagos, né? E que é a região, né, onde vai ocorrer essa apresentação do antígeno capturado no sangue para poder iniciar aí a resposta adaptativa, né, resposta imune adaptativa, né, ali, né, contra os antígenos provenientes do sangue. Então aqui, ó, essas são as regiões, né, de a polpa vermelha e aqui, né,
seria a região da polpa branca. Então, a gente tem, né, uma organização dos linfócitos também bem parecidos com os gânglios linfáticos, né? Então, aqui os linfócitos B, né, mais para a região externa aqui, né, para a região, formando folículos, e aqui os linfócitos T, né, formando aqui uma zona de linfócitos T, né, próximo aqui da arteríola, envolvendo, né, a arteríola. Então, esse antígeno que chega via, né, sangue, que foram capturados pelo sangue, eles vão chegar aqui e vão sair aqui, né, dessas arteríolas e serem apresentados aí para os linfócitos, né, os linfócitos T ou linfócito B, né, aqui no baço, né. Então, como eu disse, um órgão também linfóide, né, secundário. E só para a gente finalizar, né, além do baço e dos gânglios linfáticos, né, que são órgãos linfóides secundários, a gente tem os sistemas imunes regionais, né, então, que é o sistema imune cutâneo e o sistema imune, né, associado aí à mucosa, né, então, ele é um sistema próprio, né, como se fosse ali gânglios linfáticos localizados, né, nesses sítios de epitélio, né? Então, a gente tem ali, né? Então, ele é como se fosse um gânglio linfático, né? Não encapsulado, né? Então, as células, né? Do sistema imune também vão estar presentes ali, vai estar localizado, né? Por exemplo, na pele, né? Que aí seria o sistema imune cutâneo, ou vai estar presente ali no epitélio, né? Das mucosas, né? Que aí seria o tecido linfóide associado à mucosa, né? Que é conhecido aí pela sigla de MALT, né? Que a gente tem aí, né? Esse tecido, né? Tanto no epitélio do trato gastrointestinal, quanto, né, no epitélio respiratório e no epitélio geniturinário, né? E aí, então, a função deles, né, vai ser fornecer essa resposta imunológica, né, contra esses antígenos, contra micro-organismos, contra esses patógenos, né, que entram aí nesses epitélios, né? Então, ele é um sistema imune também, né, porque ele também vai apresentar, né, células, né, da imunidade inata, células da imunidade adaptativa, né, então também é considerado um sistema imune. Então, quando a gente tem, né, patógenos, né, micro-organismos, antígeno invadindo esses epitélios, né, a gente tem a resposta acontecendo aí também, né, nesse órgão linfóide secundário que a gente chama de sistema imune regional. Então, sistema imune cutâneo ou sistema imune associado à mucosa. E a gente tem aqui um exemplo clássico, né, de sistema imune associado à mucosa, né, as placas de Peyer, né, que estão presentes ali no tecido, né, do intestino, né. Então, a gente tem, se a gente tiver aqui, né, algum micro-organismo, né, que está no intestino, ele invade aqui, né, o epitélio do trato gastrointestinal, né, então a gente tem essas regiões, né, a placa de Peyer, né, que vão ser aí sistema imune associado à mucosa, que são áreas onde vai ter também a resposta imunológica acontecendo. Então, era isso, gente, que a gente tinha para ver hoje, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela atenção de vocês, tá? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.